Boa tarde. Eu sou a Thalita Cordeiro, sou diretora-geral da Associação Brasileira da Música Independente, a ABMI. E a gente vai trocar aqui um pouquinho sobre a parte artística e sobre estrutura, né? Para quem está começando a carreira, provavelmente nessa conversa fica assim, mas como que a gente chega lá, né? Nesse ponto, né? A gente estava aqui falando sobre sincronização. Então, por onde a gente pode começar essa cadeia de contatos, de relação? Como que o trabalho artístico ele pode ser formatado e planejado de uma maneira que seja atrativo para as pessoas que vão recebê-lo e que podem abrir novas portas, né? Então, vou pedir para que eles se apresentem, né, quem são e o que fazem, para a gente começar a contextualização. Olá, sou a Fernanda Matias, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, gorda, de cabelo black, com luzes loira, estou usando um vestido branco, um blazezinho cor de creme. E aí eu sou diretora do Centro Cultural Belchior. E aí, num processo coletivo, a gente criou o selo Iracema Sounds, que é a conversa que a gente vem fazer aqui, e a gente vem se entendendo enquanto Centro Belchior como casa de praia da música, né? A gente fica ali na praia, entre a estátua de Iracema e a Ponte dos Ingleses, e aí nesse processo de ser a casa de praia da música, a gente vem também trabalhando com produção musical, e é a conversa que a gente vai bater um papo hoje. É isso. Oi. Eu sou um velhinho de cabelo branco, barba branca e de bermuda. É um tipo de velhinho. Eu sou ex-produtor, ex-diretor, um monte de coisa. A minha vida foi toda dentro da música, sem tocar uma nota. Não sou artista, nunca pus a mão num instrumento musical em cena. E acho que eu sou assim... a comprovação da minha tese de que na música tem emprego para muita gente, sem necessariamente precisar ser o artista, né? Com realização, com satisfação, com dinheiro, dá para constituir família, não sair de dentro da música sem ser músico. Minha tese hoje está sendo essa. Bom, como o Pena falou, não precisa ser músico para trabalhar com música, existem muitos caminhos, muitos, às vezes, nem tão relacionados diretamente à música como arte, né, como expressão cultural e expressão identitária do povo, mas são áreas também muito relevantes para que essa identidade ela seja preservada e seja difundida em outros meios, né? Então, a música ela também é um elo de conexão entre cultura, entre espaços, entre população. E aí eu vou passar aqui a palavra para a Fernanda novamente para explicar para a gente um pouquinho o que o Centro Cultural Belchior oferece hoje em estrutura e como que chegou na fundação da Iracema Sounds. Opa, pode passar. A gente iniciou a ocupação do Centro Cultural, eu digo muito de fora para dentro, né? A gente tem a ocupação da nossa calçada, que é o nosso calçadão da praia, e trabalhamos muito com difusão. Só que a gente percebeu que na cena de Fortaleza tinha uma lacuna, que a gente tem uma cena forte, nós temos criadores, mas não existia um espaço de pensar produção, de pensar lançamento, de pensar estratégia. Então, a gente conhece diversos artistas que a gente foi trocando, que tinha essa lacuna. Eu tenho uma música massa, eu tenho uma melodia massa, mas às vezes eu não tenho acesso a um estúdio bacana, eu gravo com meu amigo, eu gravo no home studio, que é super importante, o home studio, gravar com amigos, não desconsiderando essa estratégia de estar fazendo música, que é válido. Mas era importante, enquanto política pública, eu venho do lugar da política pública, pensar como é que a política pública pensa essa produção musical. E aí a gente maturou durante um tempo, né, conversando com diversas pessoas que já trabalhavam com produção musical, um edital público, que a gente pudesse selecionar artistas para estar colocando essa música no mundo. Muita gente tem música, faz show, mas ainda não estava nas plataformas digitais, por exemplo. E a gente, não, vamos pensar um edital que a gente chamou edital O Som e o Som. A gente bebe muito na fonte do Belchior, não só
como nome de espaço, mas na poética. E aí a gente selecionou 10 artistas de Fortaleza, de diversos estilos de música, porque o que é a música de Fortaleza? Nós não temos uma unidade da música de Fortaleza. É rap, é samba, é new soul, é funk, é MPB, é RB. Então a música de Fortaleza também é muito diversa e plural, né? Não existe uma única forma. Então a gente abriu inscrições, a gente teve diversas inscrições, e aí a gente viu, era 10 vagas, são 10 vagas, né? A gente tem que chegar pelo menos a 40 inscrições para ter um número bacana. Quando a gente viu, se inscreveram 103 pessoas. E na inscrição as pessoas já mandavam uma proposta de música, porque não é um projeto de criação, é um projeto de produção musical. E aí a gente teve a alegria de contar com 2 produtores musicais que a gente convidou, que é o Daniel Ganjamin, que é um grande nome da música, e o Marcos Al, que faz uma produção em Fortaleza. Então nós iniciamos um processo de produção musical. Cada produtor ficou com 5 músicas, 5 artistas, e a gente tem um estúdio público, inclusive, aberto para a cidade. A gente tem 2 pessoas, que são os técnicos e assessores do estúdio, que fica lá. Então, a gente começou, né, a produzir essas músicas. E aí, quando a gente pensou na produção, a música bem produzida, bem gravada, mas para a música chegar até o ouvinte de uma pessoa, ela tem um caminho. Fazer uma boa produção, uma boa captação, ter um produtor musical massa, né, que a gente trouxe uma referência, é importante, mas até chegar num play do Instagram tem um caminho, né? Aí pode passar. E aí a gente pode passar, a gente foi percorrendo esse caminho, e aí a gente pensou, primeiro o nome, como é que a gente vai pensar um álbum, era um álbum coletivo, né, que a gente lançou, como é que a gente vai pensar um álbum que fale dessa cidade, que tem a cara de Fortaleza. A gente começou a pesquisar, fizemos um processo imersivo e colaborativo, porque quando você trabalha com 10 artistas, são 10 universos. E todo mundo tem a sua particularidade. Então, a gente queria um ponto de encontro. E aí a gente pensou o ponto de encontro, Sons de Fortal, que é o som da nossa cidade e o fino da cidade, porque está muito fino, né? Assim, a gente teve a alegria e muito trabalho de produzir um som bacana, de pensar uma boa masterização, uma boa mixagem. Então, a gente chegou, pode passar, com o Som de Fortal, o fino da cidade, com faixas que passam do rap, MPB, o NB, funk pop, pagode, cumbia, new soul, experimental. Então, esses sons da cidade é muito diverso. E junto com o álbum nasceu o selo, né? Porque a gente pensou, como é que a gente vai distribuir esse álbum? E aí a gente foi estudando também, vendo que, do ponto de vista da política pública, a gente não tem esse local de pensar carreira, de pensar mercado, de pensar em produto, de pensar em estratégias para esse produto, que não é só fazer uma boa música, é massa fazer uma boa música, ela está bem gravada, uma letra massa, mas como é que chega no ouvido das pessoas, como é que eu me comunico? E aí foi quando a gente iniciou esse processo. Pode passar. Aí a gente fez aqui uma linha do tempo, que a gente vai lançar. Mas para lançar tem todo um passo a passo, pode passar, que a gente tem que passar em selecionar, mixar, editar. Uma coisa muito importante que a gente nem estava na nossa cabeça, que é uma sessão de foto. Para você escutar uma música bacana, você quer ver um Canva atrás, você quer ver uma foto bacana, tem uma luz. Então, são detalhes que a gente foi vendo que a gente precisa, enquanto política pública, desenvolver um passo a passo até chegar no show de lançamento. Então, a gente teve distribuição do fonograma, a gente se relacionou muito com a UBC, que foi uma grande parceira, a gente fez uma relação com a distribuidora, e a gente falou, não, a gente, para fazer um lançamento, a gente precisa pensar em um momento de audição. Então, a gente teve um momento de audição, chamamos convidado, e a gente contou muito com a imprensa cearense. Eu acho que quando você vai lançar, também você tem que criar uma expectativa no público. E aí o nosso lançamento foi totalmente orgânico, né? Orgânico do ponto de vista que era 10 artistas, então eu tinha 10 canais de comunicação, porque os artistas também têm a sua rede, têm a sua fanbase, têm a sua página de Instagram. E a gente também, como Instituto, Centro Cultural Belchior, Prefeitura de Fortaleza, a gente também tem o nosso raio de atuação. Pode passar. Então, a gente chegou num processo de pensar uma estratégia de comunicação, e aí foi muito encontro, reunião, momento coletivo, e o mais importante, com o artista. Né, assim, o Iracema Saldi, acho que ele foi o sucesso, que foi porque a gente não fez, a gente lá, os pensadores, e os artistas lá, não. A gente fez muito processo coletivo, a gente colocou muito para pensar junto, para pensar a sua foto, para pensar o álbum, para pensar o nome. Então, foi muito colaborativo. Né? A gente diz muito que foi um processo de colaboração. Pode passar. Passa.
lançamento digital, então a gente teve aí 10 canais e foi tudo orgânico, né? No mesmo dia, 10 artistas estavam lançando os seus singles e esse single se tornou um álbum coletivo. Então a gente teve aí 11 canais de comunicação. A gente tanto trabalhou o single de cada artista, como trabalhou o álbum de forma coletiva. Pode passar. E aí, o momento de audição, né? A audição se tornou um momento importante por ser essa expectativa, né? E aí a gente tem um bom relacionamento com a imprensa, com músicos, com convidados. Então, o momento de audição também foi um momento muito bacana. Quando chegou no dia 9, já tinha uma cadeia mobilizada de pessoas para escutar o áudio, para postar no Instagram, para fazer alguma coisa, escutando o álbum. Então, a gente pensou nessa estratégia orgânica, tão importante que é isso, pensar a música, pensar a letra, pensar o arranjo, pensar no obed, mixagem, mas a gente precisa pensar a estratégia. A comunicação e os artistas, no caso, precisa pensar muito. Se a gente não pensar numa estratégia de comunicação, como vai chegar às pessoas? Você pode ter a melhor música, mas precisa chegar no ouvido das pessoas. Pode passar. E a outra coisa também é um show de lançamento. Ter essa expectativa de um show de lançamento, e aí a gente teve muito cuidado de pensar um show num local estratégico, de pensar uma estrutura bacana, que às vezes é massa fazer um show com som bom, com luz boa, no local estratégico que a gente fez na Beira-Mar. Então, assim, o que para a gente foi mais impressionante, que às vezes, quando você vai para um show de músicas inéditas, tal hora não tem tanta mobilização assim, né? Mas a gente teve um público muito bacana, porque a gente contou com o público de 10 artistas. Então, cada artista levou seu público. A galera foi para escutar a Mumu, que já é um artista de Fortaleza consolidada, mas a galera da Isabela e do rap chegou. O Dipas toca na noite, que já tem o seu público. A Joana tem um público que ela é instrumentista. Então, a gente contou com a diversidade de público para conseguir ter um alcance bacana. Pode passar. Aí, isso aqui um pouco foi do que a gente trabalhou de material de comunicação. A gente trabalhou algumas coisas coletivas, de pensar uma fonte bacana, uma luz bacana, mas também coisas individuais, sem perder a identidade de cada um desses artistas. Pode passar. E aí chegou na imprensa. Outra coisa muito bacana, gente, é vídeo de react. Tem Instagrams, TikTok, que faz reações de música, né? Que, tá sabendo o novo lançamento. Então, a gente contou também com uma série de influências para divulgar a música. Então, teve páginas alternativas que, a gente nem tinha contato, que são páginas especializadas em música, que também fez a música chegar em muito canto. Pode passar. Isso aqui é um pouco de quem estava no dia. Pode passar. E esse é o show de lançamento. Eu vou botar só um playzinho para a gente só curtir. Isso foi muito bacana, porque a gente também já conseguiu circular com algum dos artistas do Som de Fortal. Aí pode dar o play. Já não faz sentido tudo que eu falei. Esse som eu vou fazer pra celebrar um sentimento. E vem comigo, vamos viver um momento. Esquece as bad que hoje à noite é nossa lá fora. Um badozinho fino, Jorge Ben, então vem. Abre o berreiro que o Nordeste tá aqui de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Os guerreirinhos do nosso lado é tudo venenoso. É danoso, é danoso, é danoso. Sudeste sustenta o país, é com cuscuz com ovo. É cuscuz com ovo, cuscuz com ovo. E o povo sem memória não se vê como povo. E pode pegar fogo, pode pegar fogo. Entrega pai o isqueiro pros molotov. X1 com X9, vamos queimar o país inteiro. Entrega pai o isqueiro pros molotov.
hoje é 9. Vamos queimar o país inteiro. Tudo sobre você, sobre o que causa em mim. Não me importa o tempo que passa, se eu te vejo, faz tudo voltar a tornar. Ai, ai, Aqui não tem café, boboquei, não fui comprar. Me dá só 2 minutinhos pra energia reta. É que tu acabou com o pai, né? Com essa sentada que só você faz, né? E essa carinha sempre pedindo mais, né? E essa carinha sempre pedindo mais, né? me encosta no meu back, eu fico crazy, crazy. Mas se tu for educado, eu até maybe, maybe. Só filme de terror e vocês take fake. E a sua assombração é uma lady, Pronto. A gente passa um pouco do vídeo, que aí a gente pensou também muito um selo que pensasse 360, né? Por trás desse show, desse álbum, tem maquiadores, figurinistas, intérpretes de libras, produtores, assistentes de produção técnica, produção musical, produção de palco. Então, a gente pensou muito um projeto 360 para a gente conseguir, enquanto política pública, né? A gente fala muito que o selo é um selo público, né? Que pensa... Está dentro de um equipamento, então pensar essa política pública chegar em pessoas que tá hora tá fazendo sua música, é talentoso, né? Tem muito talento, mas que às vezes não pensa estratégia, ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente trouxe a Cissa Pereira para pensar em estratégia de comunicação, a gente trouxe o João Cabral para pensar em distribuição, então a gente também contou com uma série de parceiros para pensar esse 360 da música, que o artista ele possa criar, mas que ele também tenha uma série de profissionais para pensar junto esse lançamento, né? Envolvendo toda uma cadeia produtiva, é um pouco disso, esse ano tem de novo, né? E aí a gente vem pensando em estratégias para o selo, para além dos sons de Fortal, né? O Iracema Sound está no mundo, hoje a gente tem desenhado o selo, tem pensando estratégia para pensar estratégia de lançamento, curadoria, relação com a imprensa, e é um pouco disso, aí a gente vai conversando. Parabéns, incrível. Então, vocês podem perceber como é legal e como a música se desenvolve quando ela encontra um espaço estruturado e pessoas com visão de planejamento estratégico, né? Vou passar a palavra agora para o Pena. Pena, você está muito conectado em vários territórios e acompanha o desenvolvimento do mercado musical, né? O que você enxerga como oportunidade para esse momento, que às vezes antes não era acessível e que agora é? 2 pontinhos e 3 pontinhos. Posso comentar um pouquinho? Achei demais o seu projeto. Muito bem feito, do começo ao fim. O roteiro é 100%. Vai ter outro. Pronto. Porque, no caso, o que precisa é a continuidade, né? Mas eu quero falar um pouco daqui também, porque eu fiz parte da comissão de seleção da feira. 180 bandas, artistas, que se inscreveram para uma tutoria, né, uma mentoria, e que depois ainda poderão ser selecionados para ir para São Paulo. E nós temos feito a mentoria de manhã, ali na CUFA. E é interessante o seguinte: primeiro, uma parte dos artistas que foram selecionados pela feira também foram selecionados aqui. Vi agora aqui, sabe? O Batuta. Mas acho que tem mais outro menino assim, careca aí, também acho que está entre os selecionados. Enfim, esses 2 projetos, a feira e o do Belchior aqui, como chama o projeto mesmo? Som de Fortal, mas hoje é Iracema Sounds, o selo público. Iracema Sounds, pelo nome. Tem essa característica de serem um filtro, né? Fazerem uma curadoria para a cidade, para ajudar a identificar talentos,
para incentivar, né, os talentos a se mostrarem. Eu acho interessante que assim, a curadoria da feira chega num resultado que também é o mesmo resultado aqui, ou seja, talento é uma coisa que está aí, né? E os artistas estão ficando maduros com o seu trabalho pronto, tudo certo. Aí, nas nossas conversas de manhã, a gente estava mais sozinho, assim, e pouca gente, e aí aparecem as dores, né? Aí a gente chegou em algumas constatações que são bastante interessantes e que estão me parecendo serem cada vez mais gerais, assim, no sentido de não ser uma coisa dos artistas de Fortaleza, mas eu acho que é dos artistas contemporâneos. Quem é artista hoje? Aqui em Fortaleza e no resto do Brasil, e posso até adiantar que é no resto do mundo, que é a questão da pandemia. Quando a pandemia passou por nós, todas as casas noturnas foram os primeiros a fechar. Eu fiz, inclusive, um estudo na época. A gente reparou que assim, o setor que mais se prejudicou imediatamente, a pandemia foi decretada no dia 17 de março, meu aniversário. E questão de 3 dias depois, a gente começou a receber aquela enxurrada de gente falando assim: estou cancelando o show, está fechando a casa. Foi, primeiro setor que sentiu as dores da pandemia foi o show business. Porque é coisa assim, você não tem nada que ir para a rua, fica em casa, né? Foi imediatamente. Nenhuma casa noturna, casa de show, casa de pequenos palcos, os bares que tinham música, nenhum sobreviveu, porque durou 2 anos. Ninguém tinha dinheiro guardado para ficar 2 anos sem funcionar, né? E aí termina a pandemia, todo mundo feliz que acabou aquela coisa toda, 5 anos depois já praticamente. A gente está reparando que assim, as casas noturnas não reabriram no mesmo jeito que era antes. A gente perdeu a nossa ecologia da música que tinha até 2020, né? Até antes da pandemia. A gente está vivendo hoje num planeta, porque a pandemia foi o planeta inteiro, e o que está acontecendo aqui em Fortaleza acontece em São Paulo, em Londres, em Tóquio, porque lá também as casas noturnas fecharam, e não voltaram na mesma quantidade que tinha antes, diminuiu o espaço para os músicos exercitarem a sua profissão, né? Que é o palco. A gente fala muito da questão da gravação, a gente fala muito da questão da internet, que são espaços da música e tal, mas a real é que a música vive de tocar ao vivo para um artista, para uma plateia. A gente sabe disso, que essa é a história da música, sempre foi isso. Para trás, desde a pré-história lá, entendeu? O telefone, ajuda, mas não quer dizer que o processo da música passa aí só para dentro do telefone. A gente sabe. A gente estava conversando também a questão de gente que tem 1 milhão de seguidores, aquela coisa, e que não consegue lotar um teatrinho com 150 pessoas. Isso já é, né, uma coisa que já virou conhecimento comum. Seguidor não é fã, né? Então a gente tem que olhar para a internet, usar como ferramenta, tirar o melhor proveito possível, mas ter clareza de que a gente não vai poder seguir a vida, né, na carreira da música se contar apenas com a internet. Assim, é muito esgarçado, muito sutil, muito fraquinho o elo da internet com a música. Quando você tira a internet, sobra muito pouca coisa hoje, certo? Eu estou dizendo que assim, os palcos que tinha para a música desapareceram, e aí o que temos? Tudo bem, um projeto magnífico, mas esse projeto pode impulsionar uma porção de artistas, pode chamar atenção para eles, pode fazer o público prestar atenção nesses artistas. Mas se eles não tiverem uma presença constante, não desenvolverem seus públicos, cada um desses artistas vai ter um público que não precisa ser o mesmo, né? A gente escolhe o nosso artista que a gente gosta e a gente vai ver ele de novo, e de novo, e de novo.
A gente não se enjoa de ver o artista que a gente está afim. Ver quantas vezes for possível. E essa é a única maneira, de verdade, garantida, com resultados assegurados, de você gerar carreiras na música. Artistas que conseguem passar por um processo que leva um tempo, né, de conquistar o seu público no olho. Não quero me adiantar muito, mas assim, os outros subprodutos da música, além da plateia e do palco, né, o disco, por exemplo. A melhor recomendação para uma gravadora catar um artista é saber que ele tem público. Assim, um artista que tem um trabalho magnífico, conseguiu ter o seu estúdio em casa, passou 5 anos gravando uma obra-prima, mas não tem público. Esse cara muito dificilmente vai gerar público, mas é assim, é a exceção da exceção. É mais fácil comprar um bilhete da Mega Sena, entendeu? O cara que tem a obra-prima gravada em casa não consegue chegar no público, nem da internet e nem o público contratador, que compra show para outros lugares, o público que contrata para ser da gravadora, da editora, enfim, todos os negócios, né, que podem vir a surgir na carreira do músico, não sai a partir de uma obra-prima. Sai a partir de uma carreira feita do artista em contato com o público. Ele comprova que ele tem aquela qualidade que ninguém sabe definir, que é o tal do talento, o tal do carisma, mas é o cara que fala assim, vou tocar no barzinho não sei de onde, e o barzinho lota. Vou fazer uma temporada num teatrinho ali, 30 lugares, e o teatrinho de 30 lugares lota. Esse cara é o que vai estar andando mais na sua carreira do que o outro cara que, de repente, contratou assessoria de imprensa, tem empresário, está difícil de vender o seu show, quase impossível. O cara não tem público. O cara está querendo o ovo ou a galinha. O cara quer ter o público depois que ele fez a obra dele, ele acha que é automático que vai aparecer um público. E não é. É uma coisa que precisa andar junto. O desenvolvimento da carreira tem a ver com o desenvolvimento do público. Né? Todo mundo sabe disso, essa história de assim, quem é o seu artista mais legal hoje? Pode acreditar que esse cara tem um percurso, um caminho, que tem a ver com isso. Ele fez shows legais, ele ficou famoso por causa do show dele, todo mundo fala do show dele. Por causa do show dele, ele conseguiu um contrato. A gente estava falando dos meninos da Paraíba, virou uma febre contratar a banda da Paraíba. Porque os caras estão ficando bons de show, né? E isso, assim, uma banda, de repente, começa a levar a outra, vira a questão da cena, né? Enfim, eu acho que isso é importante, assim, até para o poder público, né, ter a sensibilidade de entender que, assim, o que o poder público... Vou fazer um pedido aqui, aproveitar, né? O que o poder público pode fazer nessas circunstâncias? Eu acho que, assim, se a gente tivesse uma meta de abrir casas, palcos permanentes, é o nome que a gente dá, entendeu? É aquele lugar que todos têm um palquinho que está sempre funcionando. Às vezes pode ser um bar, pode ser um teatrinho, pode ser um palco dentro de uma escola, pode ser um centro cultural que tem condições, entendeu, de ter um palquinho, mas que precisa ser colocado à disposição do público e do artista, né? E especialmente funcionar continuamente. Eu vejo muito, quer dizer, isso é a situação hoje. Aqui em Fortaleza tem palcos montados de estrutura, né? Isso é o Brasil inteiro hoje, não tem mais. Os palcos permanentes estão fechados, os teatros estão fechados. Acabou a grana, fechou, não tem ninguém batendo na porta aí para ocupar o teatro. As prefeituras estão preferindo investir em fazer show que tem palco de estrutura montada, monta hoje, desmonta amanhã, vai embora aquilo lá e desaparece aquele momento de cultura, vira só um momento, né? Enfim, acho que precisa ser uma demanda dos artistas da cidade também, quererem buscar o seu palco.
É tão importante ter um palco para você chamar de seu, quanto você ter um público para chamar de seu, né? E nessa hora tem que bater, nas instituições públicas para falar: seu palco não pode ficar desocupado. A gente consegue fazer, eu e mais 2, 3 bandas, a gente consegue movimentar um público capaz de encher isso aqui em 2, 3 dias. E isso tem que ser, de novo, para você trazer o público permanentemente, frequentemente, para conseguir conquistar um público, é necessário a tal da persistência, da permanência, aquela programação contínua que a gente chama. Que a gente ontem estava falando de uma história de um tecladista lá no Rio de Janeiro, a Adriade estava contando, que toca 10 anos num bar daqueles que, quando ele toca na quinta-feira, o bar extravasa para a rua inteira, né? Fica cheio de gente com o copo na mão pela rua, na quinta-feira. Porque é um tecladista que tem um repertório popular, que gosta de tocar animado e tal. Na sexta-feira não tem o tecladista, o bar está vazio. Enfim, é prova disso, que assim, você tem uma rotina de quinta-feira estar no mesmo lugar, forma público. Entendeu? As pessoas voltam, falam umas com as outras, vamos se encontrar lá, é programa, né? Toda vez que uma banda resolve fazer um show, se ela tem que partir do zero, você descreveu um processo que, assim, uma gravadorinha que lança 2, 3 discos por mês, tem que fazer isso 2, 3 vezes por mês, entendeu? É um processo que é enorme, cheio de 1000 procedimentos e tem 1000 profissões envolvidas e a rotina de um selo, né? As bandas hoje querem fazer um show, tem que começar do zero. Tem que começar tudo do comecinho, pensar na divulgação, pensar na filipeta, pensar no lugar, que som que nós vamos alugar. A gente estava falando, pô, eu vou ter que comprar um gerador, porque eu tentei alugar, não consegui. Enfim, na semana que vem, ou no mês que vem, ou em agosto, quando vier o seu próximo show, você tem que começar tudo do zero. A gente chama isso de trabalho de Sísifo, o cara que tinha que empurrar uma pedra lá para cima da montanha, quando ele chegava lá em cima, a pedra caía e rolava, ele tinha que pegar a pedra e empurrar de novo até lá em cima. Infinitamente, né? Isso é muito difícil. Eu acho que isso dá causa para os artistas se queixarem, sim. Para ser artista hoje eu tenho que ser um mega empreendedor, eu tenho que trabalhar 18 horas por dia. Desse jeito tem. Você não encontra nada pronto, você não encontra infraestrutura. A gente falava disso há 20 anos atrás, que assim, a música precisa de asfalto, gente. Isso é uma história de 20 anos atrás, que é assim, a Secretaria de Agricultura lá em São Paulo fazia uma alarde que estava asfaltando as estradas da roça, da produção agrícola, onde tinha plantação de tomate, para o cara que planta tomate botar no caminhãozinho, entrar no asfalto e chegar logo no mercado, né? O asfalto era a tal da infraestrutura. O tomate não precisa de mais nada, basta o asfalto, que se a gente chegar lá sem amassar o tomate, já está bom. A música também precisa de asfalto, só que a gente não sabe pôr o nome, né? Onde é? O que é que a gente quer? Qual é o asfalto que a música precisa? Para mim é um palquinho. Se tiver um palquinho que a gente toque sempre, e outro no outro bairro ali, e outro no outro bairro ali, e um tem heavy metal, e outro tem samba, e outro tem pagode, na quinta-feira tem um cara tocando forró, né? A variedade que a gente gosta. Mas isso precisa se espalhar pela cidade como um serviço público, para os artistas e para o público dos artistas. E eu não estou falando de show business. Eu estou falando da mesma etapa que a gente está falando aqui, desse artista que já ensaiou faz 4, 5 anos, se não for mais, que já aprendeu o seu instrumento, já tem repertório, aprendeu a compor, e que está procurando o seu espaço, seu lugar, né, para ter uma carreira. Esse cara precisa de um palquinho. Se ele tiver um palquinho e tiver o tal talento, o carisma, dê o nome que quiser, ele vai demonstrar que a arte dele pode, né, caminhar. A partir disso, assim, o público adora o cara.
Pronto, já recomendo a ele para fazer show daqui, sai para Natal, de Natal vai para Recife, de Recife pulou em São Paulo, pronto, tá? Fez uma carreira de São Paulo, ele volta para cá, mas já volta com equipe, já volta, entendeu? É uma progressão, né? Mas se não tem essa base cotidiana, rotineira, de costume, de criar um público acostumado, é difícil. Obrigada, Pena. Espero que todos vocês tenham absorvido muito a fala dele, porque ela é muito relevante para quem está seguindo e construindo a carreira. E aproveito para reforçar o papel e a relevância da Feira da Música do Ceará, que trouxe aqui várias instituições que podem gerar oportunidades e que podem discutir não apenas a oportunidade pontual, mas como que a gente pode construir esses espaços que são perenes, né, que são permanentes, que viabilizam tanto a produção artística, quanto a difusão, quanto a fruição do fazer cultural, né? Nosso tempo está acabando já, mas eu já vou chamar o próximo painel, que vai ser mediado aqui pela Vida Valquíria, que faz a nossa comunicação da BMI. E eles vão falar um pouco sobre curadoria e posicionamento, que conecta muito com o princípio da fala do Pena, que o artista deve ter o público, né? Então, como que a gente faz para chegar nesse público? Quais são as características que um artista pode se desenvolver e pode colocar à frente do seu trabalho para que esse trabalho ele tenha relevância e tenha boas conexões, né? Então, obrigada, Fernanda, pela presença, obrigada, Pena, e já vou convidar a Vida.